A história secreta de Marco Aurélio, que vai te fazer dormir em paz. Feche os olhos e respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir mudou o destino de um império e pode mudar sua vida também. Esta não é a história que você aprendeu na escola sobre Marco Aurélio. Esta é a história que ele escondeu até mesmo de seus conselheiros mais próximos. Uma história escrita nas sombras dos corredores imperiais, sussurrada apenas para os pergaminhos íntimos que se tornaram suas famosas meditações. Imagine por um momento o cheiro de incenso misturado ao aroma de rosas que perfumava os jardins imperiais. Sinta o frio do mármore sob os pés descalços. Ouça o eco distante das vozes dos pretorianos fazendo a guarda noturna. Era nesse ambiente, cercado por todo o luxo e poder que um ser humano poderia desejar, que vivia o homem mais solitário do mundo. E se esta história está tocando seu coração, se inscreva no canal para receber mais sabedoria que pode transformar suas noites. Era uma noite de tempestade em Roma, ano 168 depois de Cristo. O vento uivava entre as colunas do Palatino como um animal ferido, e dentro do palácio mais majestoso da terra, o imperador mais poderoso do mundo caminhava descalço pelos mármores frios, incapaz de dormir. O tecido dourado de sua túnica noturna arrastava silenciosamente pelo chão, mas era o único som que ele conseguia controlar naquele momento. Porque dentro de sua mente, uma tempestade muito mais violenta do que a que assolava Roma estava devastando sua alma. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma ansiedade que consumia sua essência como fogo lento. Cada dedo era um território de tensão. Cada músculo do pescoço carregava o peso invisível de decisões que afetariam milhões de vidas. A peste antonina havia matado mais pessoas do que todas as guerras que ele havia travado. 5 milhões de almas perdidas, talvez mais. O número era tão grande que sua mente não conseguia processar completamente a magnitude da tragédia. Parou diante de uma janela alta que dava para o Fórum Romano. Lá embaixo, mesmo na escuridão da madrugada, conseguia ver as fogueiras dos desabrigados pela peste. Famílias inteiras dormindo ao relento porque suas casas haviam se tornado túmulos. E ele, Marco Aurélio Antônio César Augusto, senhor de legões, dono de tesouros incalculáveis, adorado como um deus vivo por milhões de súditos, sentia-se completamente impotente diante de um inimigo que não podia ser conquistado com espadas ou estratégias militares. Aos 47 anos, ele havia conquistado territórios que se estendiam desde as brumas geladas da Britânia até as areias escaldantes do Egito. Havia escrito leis que durariam séculos, construído aquedutos que levariam água fresca para gerações futuras, sido adorado em templos espalhados por todo o mundo conhecido. Mas naquela noite, sozinho com seus pensamentos torturados, ele era apenas um homem de meia idade que não conseguia encontrar paz, nem mesmo em seu próprio palácio. A ansiedade o corroía por dentro como um parasita invisível que se alimentava de cada momento de silêncio. E se eu tomar a decisão errada sobre os estoques de grãos? E se o exército não conseguir conter os bárbaros nas fronteiras? E se meus filhos não sobreviverem à peste? E se minha esposa Faustina, já tão frágil, também sucumbir? E se o próprio império desmoronar sob meu comando? E se eu for lembrado na história, não como um grande líder, mas como o imperador que presidiu o colapso de Roma? Os "e se multiplicavam em sua mente como uma praga própria, cada um gerando 3 novos medos, cada medo alimentando uma ansiedade ainda mais profunda. Ele podia sentir fisicamente o peso dessa ansiedade, uma pressão no peito que tornava cada respiração um esforço consciente, uma tensão na mandíbula que fazia seus dentes doerem, um nó no estômago que transformava até mesmo os banquetes mais elaborados em experiências de náusea. Marco Aurélio havia tentado de tudo para acalmar sua mente torturada.
Consultara os melhores médicos de Roma, que lhe prescreveram ervas amargas, que deixavam sua boca com gosto de terra. Havia conversado com sacerdotes de diversos cultos, que ofereceram rituais elaborados e sacrifícios custosos que apenas aumentavam sua sensação de desespero. Até mesmo os filósofos da corte, com suas teorias elegantes e argumentos bem estruturados, pareciam estar falando uma linguagem que não conseguia penetrar na fortaleza de ansiedade que havia se construído em sua mente. Foi então que aconteceu algo que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da filosofia humana para sempre. Caminhando por um corredor que levava aos jardins imperiais, um corredor que havia percorrido milhares de vezes, mas nunca realmente observado, Marco Aurélio parou abruptamente. Não porque ouviu algum som, ouviu alguma coisa específica, mas porque algo dentro dele se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. O corredor estava fracamente iluminado por tochas que criavam sombras dançantes nas paredes decoradas com afrescos que contavam a história gloriosa de Roma. Cada chama tremia suavemente, criando um movimento hipnótico que por algum motivo acalmou sua respiração agitada. E foi nesse momento de relativa calma que sua mente, finalmente livre do turbilhão constante de preocupações, teve espaço para uma percepção que mudaria tudo. Percebeu, com uma clareza que o atingiu como um raio silencioso, que estava sofrendo 2 vezes por cada problema que enfrentava. Uma vez pela realidade concreta que precisava enfrentar, a peste era real. As ameaças bárbaras nas fronteiras eram reais. As conspirações políticas eram reais. Mas havia um segundo nível de sofrimento, muito mais sutil e igualmente devastador. O sofrimento criado por seus pensamentos sobre essas realidades. A peste estava matando pessoas. Isso era um fato terrível, mas concreto. Porém, sua mente havia criado em torno desse fato toda uma rede de especulações aterrorizantes. E se a peste nunca acabar? E se ela for um castigo dos deuses? E se eu deveria ter tomado medidas diferentes 6 meses atrás? E se minha indecisão de ontem custou 100 vidas hoje? Cada um desses pensamentos criava seu próprio sofrimento, multiplicando exponencialmente a dor original. Era como se ele estivesse sendo ferido 2 vezes por cada lança, uma vez pelo golpe real e outra vez pelos pensamentos sobre o golpe. E, de repente, parado naquele corredor, com o cheiro suave de jasmins vindos dos jardins, misturado ao aroma de cera derretida das tochas, Marco Aurélio entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Se ele estava criando metade de seu sofrimento através de seus próprios pensamentos, isso significava que tinha poder sobre pelo menos metade de sua dor. Naquele instante de clareza lunar que penetrava através de uma janela alta, nasceu a primeira grande descoberta que o libertaria para sempre da ansiedade paralisante. Ele entendeu que existiam apenas 2 categorias de preocupações no universo inteiro. Aquelas que ele podia controlar e aquelas que não podia. E descobriu, com um choque que o deixou literalmente sem fôlego, que estava gastando 90% de sua energia mental lutando contra coisas que estavam completamente fora de seu alcance. Encostou-se na parede fria, sentindo a textura áspera da pedra contra suas costas, e começou a examinar suas preocupações uma por uma, como um general revistando suas tropas. A peste, ele não podia controlá-la diretamente, mas podia controlar as medidas de saúde pública que implementava. As conspirações políticas. Não podia controlar as intenções dos conspiradores, mas podia controlar como se preparava para enfrentá-las. A possibilidade de seus filhos adoecerem. Não podia controlar a doença, mas podia controlar o quanto de amor e cuidado oferecia a eles enquanto estavam saudáveis. A revelação foi tão intensa que suas pernas tremeram.
Durante décadas, havia desperdiçado uma energia mental preciosa, tentando controlar coisas impossíveis. O que as pessoas pensavam dele privately, como a história o julgaria, quando e como morreria, se seus inimigos o respeitavam genuinamente ou apenas fingiam respeito por medo. Toda essa energia desperdiçada poderia ter sido direcionada para as coisas que realmente estavam sob seu controle. Suas decisões momento a momento, suas reações diante das adversidades, a qualidade de sua atenção quando conversava com seus filhos, a profundidade de seu amor por sua esposa, a integridade de suas escolhas como líder. Marco Aurélio correu para seus aposentos privados como um homem possuído por uma revelação divina. Seus pés descalços batiam contra o mármore frio, criando um ritmo urgente que ecoava pelos corredores vazios. Guardas noturnos o cumprimentaram com reverências respeitosas, mas ele mal os notou. Sua mente estava completamente absorvida pela magnitude do que havia descoberto. Chegou a seu escritório pessoal, um cômodo relativamente simples para os padrões imperiais, decorado apenas com alguns mapas, uma estátua pequena de Minerva e prateleiras carregadas de pergaminhos filosóficos. Pegou um pergaminho fresco, ainda cheirando ao couro do qual havia sido feito, e uma pena de ganso que mergulhou em tinta preta como a noite que se espalhava lá fora. Suas mãos ainda tremiam, mas agora de descoberta e alívio, não de ansiedade paralisante. Escreveu furiosamente à luz de uma vela que dançava suavemente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. As palavras fluíam de sua pena como se estivessem sendo ditadas por alguma força superior. Cada letra carregada de uma convicção que ele não sentia há anos. Mas as palavras eram apenas o começo, e Marco Aurélio sabia disso. Conhecimento sem aplicação prática era como uma espada ornamental, bonita de se olhar, mas inútil em batalha. Ele precisava de algo concreto, algo que pudesse usar todas as manhãs para não se perder novamente no labirinto tortuoso de preocupações inúteis que havia dominado sua mente por tanto tempo. Foi então que desenvolveu uma prática secreta que nenhum historiador registrou oficialmente, mas que transformou cada amanhecer de tormento em momentos de clareza cristalina. Decidiu que toda manhã, antes mesmo de permitir que sua mente se enchesse com as responsabilidades do dia, ele se sentaria em silêncio absoluto em seus jardins privados e faria um exercício mental revolucionário. Imaginou que possuía 2 mesas invisíveis diante de si. Na mesa da esquerda, colocaria mentalmente todas as coisas que o preocupavam e que estavam verdadeiramente sob seu controle. Suas decisões políticas, sua postura diante das crises, seu preparo físico e mental, a qualidade de sua atenção quando ouvia os conselheiros, a profundidade de seu amor familiar, a integridade de suas escolhas éticas. Na mesa da direita, colocaria tudo o que o preocupava, mas que estava completamente fora de seu controle. As ações e motivações de outras pessoas, os resultados finais de suas decisões, eventos do passado que não podia mudar, possibilidades futuras que talvez nunca se concretizassem. A primeira vez que fez esse exercício mental, sentado no jardim, enquanto o sol nascia lentamente atrás das colinas romanas, pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado, a libertação foi instantânea e tão profunda que ele chegou a chorar. Lágrimas de alívio escorreram por seu rosto maduro, enquanto percebia que havia carregado por décadas fardos que nunca foram seus para carregar. Era como se alguém tivesse retirado uma armadura de ferro de seus ombros. A armadura havia se tornado tão familiar que ele nem percebia mais o peso constante, mas quando finalmente foi removida, a sensação de liberdade foi quase avassaladora.
Seus músculos relaxaram de uma forma que ele não experimentava desde a infância. Sua respiração se tornou profunda e natural, sem o esforço consciente que havia se tornado sua norma. A peste continuava devastando o império. Isso não havia mudado. As pressões políticas continuavam existindo, talvez até intensificadas pelas circunstâncias. Mas algo fundamental havia se transformado na relação de Marco Aurélio com essas realidades. Ele parou de lutar contra fantasmas e começou a dirigir toda a sua energia para batalhas reais, batalhas que podia realmente vencer. Suas decisões se tornaram mais claras porque não estavam mais obscurecidas pelo ruído mental de 1000 preocupações irrelevantes. Suas conversas com generais e senadores ganharam uma qualidade de atenção que antes era impossível, porque sua mente não estava mais dividida entre o presente e dezenas de futuros hipotéticos. Até mesmo seus momentos com a família se tornaram mais ricos, porque ele estava verdadeiramente presente. Não fisicamente presente, mas mentalmente ausente, como havia sido por tanto tempo. Todas as noites, antes de se entregar ao sono que havia se tornado elusivo por meses, Marco Aurélio desenvolveu um ritual de fechamento que selava sua prática matinal. Deitado em sua cama, olhando para o teto decorado com estrelas douradas que brilhavam suavemente à luz da lua, ele repetia como um mantra silencioso, mas carregado de significado: "Fiz o que estava ao meu alcance hoje. Usei bem a energia que me foi dada. O resto pertence aos deuses, e os deuses são sábios, mesmo quando não compreendo sua sabedoria." O sono, que havia se tornado um território hostil, cheio de pesadelos sobre pragas e invasões bárbaras, gradualmente se transformou em um refúgio de paz. Seus sonhos, quando vinha, eram mais serenos, e nas manhãs acordava não com a sensação de dread que havia se tornado familiar, mas com uma curiosidade suave sobre como poderia aplicar sua nova sabedoria aos desafios que o dia certamente traria. Mas o destino, como se estivesse testando a profundidade de sua nova filosofia, havia guardado para ele uma prova ainda maior. Uma prova que chegaria como um terremoto emocional, ameaçando destruir tudo que ele havia construído em termos de equilíbrio mental. 3 anos depois dessa primeira grande revelação, quando Marco Aurélio já havia se acostumado a viver com maior serenidade e havia até começado a se orgulhar de sua nova capacidade de enfrentar crises com calma, uma tragédia que quase o destruiu chegou como um punhal cravado diretamente em seu coração de pai. A notícia veio de madrugada, trazida por um mensageiro que havia cavalgado dia e noite através de estradas perigosas para entregar a carta lacrada com o selo imperial. Era inverno, e o frio cortante de fevereiro tornava cada respiração visível como pequenas nuvens de vapor. Marco Aurélio recebeu a correspondência em seu escritório, ainda vestindo apenas uma túnica leve, porque havia sido acordado abruptamente. Seus dedos, ainda entorpecidos pelo sono e pelo frio, quebraram o lacre de cera vermelha. Os olhos percorreram rapidamente as palavras escritas em tinta preta sobre pergaminho amarelado, mas sua mente inicialmente se recusou a processar o significado das frases. Era como se as palavras estivessem escritas em uma língua estrangeira que ele não dominava. Lúcio Vero, seu filho mais velho e herdeiro designado do Império, sucumbiu a uma febre súbita durante a campanha militar na Germânia. Morreu bravamente, pronunciando seu nome em seus últimos momentos. Marco Aurélio leu a frase 3 vezes antes que seu significado penetrasse completamente em sua consciência. Quando finalmente compreendeu, a carta escorregou de suas mãos trêmulas e flutuou até o chão como uma folha morta. Lúcio Vero, seu primogênito. O jovem de 23 anos com os olhos brilhantes que sonhava em expandir as fronteiras do Império.
o filho que herdara sua paixão por filosofia, mas também sua determinação militar. O jovem homem que apenas 3 meses antes havia lhe enviado uma carta entusiasmada, descrevendo suas estratégias para pacificar as tribos germânicas. Agora estava morto, e seu corpo estava sendo transportado de volta para Roma em uma carruagem fúnebre que levaria semanas para chegar. Marco Aurélio recebeu a notícia em pé, como convinha a um imperador que havia sido treinado desde criança a manter compostura diante de qualquer adversidade. Dispensou o mensageiro com palavras formais de gratidão, assinou alguns documentos que precisavam de sua atenção urgente e cumpriu com suas obrigações matinais como se nada tivesse mudado. Mas quando finalmente ficou sozinho em seus aposentos privados, longe dos olhos de guardas e servos, desmoronou completamente. A dor era diferente de qualquer sofrimento que havia experimentado antes. Não era a ansiedade nebulosa que havia aprendido a gerenciar, mas uma agonia física e emocional tão intensa que parecia estar sendo despedaçado por dentro. Cada respiração era um esforço hercúleo. Cada batimento cardíaco parecia ecoar o nome de seu filho morto. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Não era apenas a dor da perda, embora essa fosse avassaladora por si só. Era uma ansiedade devastadora sobre o futuro do império sem seu herdeiro mais preparado. Era o medo de que seus outros filhos também pudessem sucumbir às doenças ou violências que assolavam as fronteiras. Era a angústia sobre sua própria mortalidade. Se um jovem robusto como Lúcio podia ser levado tão subitamente, quão frágil era sua própria existência. Mas, acima de tudo, era a sensação de fracasso absoluto como pai. Todas as lições estoicas sobre controlar apenas o que está sob nosso controle pareciam vazias e acadêmicas diante da realidade brutal de que havia falhado na tarefa mais fundamental de um pai: proteger seu filho. Como poderia ter permitido que Lúcio fosse para uma campanha militar perigosa? Como não havia previsto os riscos? Como sua filosofia supostamente sábia havia se revelado tão inútil no momento que mais importava? Tudo o que havia aprendido sobre controlar a mente parecia inútil diante daquela avalanche de sofrimento que o atingia em ondas sucessivas. Cada vez que pensava ter encontrado um momento de relativa calma, uma nova onda de dor o derrubava novamente. Era como se estivesse se afogando em um oceano de luto que não tinha praia à vista. Foi nessa noite, a mais escura e longa de toda a sua vida, que Marco Aurélio fez uma descoberta que transformaria sua relação com a dor para sempre. Não foi uma revelação intelectual como a primeira, mas uma experiência visceral que nasceu do próprio desespero. Sozinho em seus aposentos, iluminados apenas por uma vela que criava sombras dançantes nas paredes decoradas, Marco Aurélio se dirigiu a um espelho de bronze polido que havia ganhado de sua esposa no primeiro ano de casamento. A superfície refletia não apenas sua imagem física, mas parecia capturar também o estado devastado de sua alma. Em vez de ver o imperador poderoso que o mundo conhecia, viu um homem completamente vulnerável, com olhos vermelhos de tanto chorar, com cabelos desalinhados e expressão de quem havia perdido não apenas um filho, mas toda a certeza sobre o significado da vida. Viu um ser humano despido de toda pretensão, reduzido à essência mais básica, um pai que havia perdido um filho. E foi olhando para esse reflexo de vulnerabilidade absoluta que Marco Aurélio percebeu algo que mudaria sua compreensão sobre a natureza do sofrimento humano. Sua dor, por mais única e pessoal que parecesse, não era realmente única. Era universal. Naquele momento de clareza nascida do desespero, entendeu que em algum lugar de Roma, naquela mesma noite, outra mãe estava chorando por um filho levado pela peste. Em alguma vila nas colinas, outro pai estava olhando para a cama vazia de uma criança que nunca mais voltaria para casa. Nas fronteiras distantes do império,
Soldados estavam escrevendo cartas que nunca seriam enviadas para famílias que nunca mais os veriam. Sua dor não o tornava especial ou isolado. Ao contrário, o conectava a uma rede invisível, mas real de sofrimento humano compartilhado que se estendia por todo o mundo conhecido e além. Ele não estava sozinho em sua agonia. Estava unido a milhões de pessoas que haviam enfrentado, estavam enfrentando ou enfrentariam perdas similares. E dessa percepção nasceu sua segunda descoberta libertadora. Quando transformamos nossa dor pessoal em compaixão universal, ela não desaparece, mas se transforma em algo que conecta em vez de isolar, que fortalece em vez de destruir. Marco Aurélio desenvolveu então uma prática noturna que mudou não apenas suas noites insones, mas toda sua forma de governar e de se relacionar com o sofrimento humano. Toda noite, antes de tentar dormir, ele se posicionava diante do espelho e fazia uma pergunta que o conectava instantaneamente com toda a humanidade. Quantas outras pessoas, neste exato momento, em todo o império e além, estão sentindo exatamente o que eu sinto? A resposta sempre o surpreendia pela sua magnitude e, paradoxalmente, o consolava. Milhares, talvez milhões. Pessoas em pequenos vilarejos na Gália chorando por filhos perdidos em acidentes. Mães em Alexandria segurando crianças mortas pela febre. Pais em vilórios bretões enterrando jovens mortos em batalhas tribais. Famílias inteiras em cidades sírias lamentando perdas causadas por terremotos ou doenças. Ao perceber a vastidão do sofrimento compartilhado, algo mágico e inesperado acontecia. Sua dor pessoal, em vez de diminuir, se transformava em compaixão universal. Era como se sua capacidade de sentir dor se expandisse para incluir não apenas seu próprio luto, mas o luto de toda a humanidade. E, estranhamente, isso não tornava a dor maior. Tornava-a mais suportável, porque não era mais uma carga que ele carregava sozinho. Em vez de ser um peso que o isolava do mundo, sua dor se tornava uma ponte que o conectava profundamente a todos os seres humanos que já haviam amado e perdido. Quando começou a enviar mentalmente compaixão para todas essas pessoas que sofriam como ele, incluindo a si mesmo, descobriu que não estava mais sozinho em sua agonia. Estava unido a ela numa dança eterna de compreensão mútua que transcendia palavras ou conceitos. Escreveu naqueles dias sombrios que se seguiram à morte de Lúcio. Quando percebi que meu sofrimento me conectava com todos os seres humanos, em vez de me separar deles, encontrei não apenas consolo, mas um propósito mais profundo do que qualquer conquista militar ou realizações políticas jamais poderiam oferecer. Começou a usar sua própria dor como uma bússola moral para entender melhor as necessidades de seu povo. Suas decisões como imperador passaram a carregar uma dimensão de compaixão que havia sido meramente intelectual antes de sua perda pessoal. Quando recebia petições de famílias que haviam perdido membros na guerra, não via mais apenas questões administrativas a serem resolvidas eficientemente. Via reflexos de sua própria dor e respondia com uma sabedoria nascida da experiência compartilhada do luto. Suas audiências públicas se transformaram. Onde antes havia um imperador competente, mas talvez um pouco distante, agora havia um homem que entendia visceralmente o que significava ter o coração partido pela vida. Suas palavras carregavam um peso de autenticidade que tocava as pessoas de uma forma que toda sua educação filosófica anterior nunca havia conseguido. Descobriu que a ansiedade e a dor compartilhadas são ansiedade e dor divididas. E quando o sofrimento é dividido genuinamente entre seres humanos que se reconhecem uns nos outros, ele se transforma em algo que, embora ainda doloroso, carrega também uma estranha beleza, a beleza da conexão humana autêntica.
Suas decisões imperiais passaram a ser informadas não apenas por considerações estratégicas ou econômicas, mas por uma compreensão profunda de como suas políticas afetariam famílias reais, pais e mães reais, filhos reais, que eram preciosos para alguém, da mesma forma que Lúcio havia sido precioso para ele. Gradualmente, Marco Aurélio percebeu que sua capacidade de sentir profundamente, tanto dor quanto alegria, não era uma fraqueza a ser superada, mas uma força a ser canalizada com sabedoria. Ele não precisava se tornar insensível para ser eficaz como líder. Precisava se tornar mais profundamente sensível, mas de uma forma que incluísse a humanidade toda, em vez de se focar apenas em sua experiência pessoal. Descobriu que quando tratamos nossa ansiedade e dor não como problemas pessoais únicos, mas como parte da condição humana universal, elas perdem muito de seu poder destrutivo sobre nós. Não desaparecem, mas se transformam em pontes de compreensão que nos conectam com outros em vez de nos isolar em nosso sofrimento. Mas o universo ainda tinha mais uma lição para ensinar ao imperador filósofo. Uma lição que ele descobriria não através de livros ou conversas com sábios, mas através de uma experiência que jamais esperava viver, a aproximação consciente de sua própria mortalidade. Era seu último ano de vida, embora ele não soubesse disso na época. Marco Aurélio estava agora com 58 anos, em campanha militar na fronteira gelada do Danúbio, onde o vento cortante vinha diretamente das estepes asiáticas e carregava consigo o cheiro de neve e liberdade selvagem. Seu corpo, que havia sido robusto e energético na juventude, estava agora marcado por décadas de decisões impossíveis, responsabilidades esmagadoras e o desgaste natural de uma vida vivida intensamente. Suas mãos, que já haviam assinado leis que governariam gerações futuras, agora tremiam ligeiramente, não apenas com frio, mas com a fragilidade que vem com a idade. Seus cabelos, outrora espessos e escuros, estavam agora completamente grisalhos e rareados. Seu rosto carregava as linhas profundas de quem havia passado décadas tomando decisões que afetariam milhões de vidas. Mais significativamente, Marco Aurélio começara a sentir uma fadiga que não era apenas física, mas existencial. Não era o cansaço que vem de uma noite mal dormida, mas o cansaço profundo de quem carregou o peso do mundo por tanto tempo que mal conseguia lembrar como era viver sem essa responsabilidade constante. Uma noite, sozinho em sua tenda militar simples, muito diferente dos luxos do Palácio Romano, enquanto ouvia os sons familiares do acampamento, Marco Aurélio teve uma experiência que mudaria sua relação com a mortalidade para sempre. Estava deitado em sua cama de campanha, olhando através da abertura da tenda para as estrelas que brilhavam com uma clareza impossível de se ver em Roma. O ar era tão frio que cada expiração criava pequenas nuvens de vapor, e ele podia ouvir o vento uivando nas planícies germânicas, como a voz de algum deus antigo, cantando canções em línguas esquecidas. Foi então que teve uma percepção que chegou não como um pensamento, mas como uma certeza visceral. Em algum momento relativamente próximo, talvez semanas ou meses, ele deixaria de existir. Seu corpo, que havia carregado sua consciência através de 5 décadas de experiências, se tornaria pó. Seus pensamentos, que haviam construído leis e filosofias, simplesmente cessariam. Sua capacidade de sentir amor, preocupação, alegria, tudo isso seria extinto como uma vela apagada pelo vento. Em vez de terror, que seria a reação natural, Marco Aurélio sentiu algo completamente inesperado, uma liberdade profunda e estranha.
Se sua morte era inevitável e relativamente próxima, isso significava que todas as preocupações que havia carregado sobre seu legado, sobre como a história o julgaria, sobre se suas decisões políticas resistiriam ao teste do tempo, todas essas ansiedades eram fundamentalmente irrelevantes. Percebeu com uma clareza que o deixou em silêncio por horas, que havia passado décadas inteiras preocupado com coisas que, ao final, simplesmente não importavam tanto quanto ele pensava. Posição social, reconhecimento histórico, até mesmo a duração de sua vida, tudo isso eram preocupações que geravam ansiedade desnecessária e o impediam de experimentar plenamente os únicos momentos que realmente possuía, os momentos presentes. Então entendeu a terceira e última lição que o libertaria para sempre de qualquer forma de ansiedade sobre o futuro. Precisava viver como se cada dia fosse completo em si mesmo. Uma vida inteira miniaturizada que não dependia do que viria depois para ter significado e valor. Desenvolveu uma prática que chamou secretamente de a morte diária. Não uma prática mórbida, mas profundamente libertadora e vivificante. Toda noite, antes de dormir, imaginava que aquele dia havia sido sua vida inteira, completa, perfeita em sua imperfeição, repleta de significado não porque levaria a algum futuro melhor, mas porque havia sido vivida com atenção e intenção. E se aquele dia fosse literalmente tudo o que ele tivesse? Se não houvesse amanhã para consertar erros, para dizer palavras não ditas, para amar mais profundamente, para resolver conflitos pendentes? Se aquele dia específico fosse sua única oportunidade de experimentar ser humano, de sentir o calor do sol na pele, de observar a beleza de um pôr do sol, de ter uma conversa significativa com um amigo? A princípio, esse exercício trouxe ainda mais ansiedade. A pressão de viver cada dia como se fosse o último parecia esmagadora. Como alguém poderia caber uma vida inteira de significado e plenitude em apenas 24 horas? Como poderia dizer tudo o que precisava dizer, fazer tudo o que precisava fazer, amar com toda a profundidade possível, em um período tão limitado? Mas gradualmente, através da prática persistente, algo extraordinário começou a acontecer. Marco Aurélio começou a viver cada dia com uma intensidade e presença que nunca havia experimentado antes. Quando aceitou que cada dia poderia genuinamente ser seu último, paradoxalmente encontrou a paz que sempre buscara para todos os dias. As manhãs se tornaram presentes preciosos em vez de obrigações a serem cumpridas. O primeiro raio de sol, penetrando através da abertura de sua tenda, não era mais apenas o início de outro dia de responsabilidades, mas um milagre diário que ele poderia estar experimentando pela última vez. Cada refeição, mesmo as refeições simples de campanha militar, se tornavam oportunidades de gratidão por ter um corpo que ainda podia experimentar sabores e texturas. Suas conversas com soldados ganharam uma qualidade de atenção e profundidade que antes era impossível. Em vez de ouvi-los com parte de sua mente enquanto a outra parte planejava estratégias futuras, ele se tornou completamente presente para cada pessoa com quem falava. Seus olhos faziam contato real. Suas perguntas vinham de curiosidade genuína sobre a experiência humana de cada indivíduo, não apenas de necessidades táticas. Suas decisões como general eram tomadas não com a pressa ansiosa de alguém tentando resolver todos os problemas simultaneamente, mas com a calma de quem sabe que este momento, esta decisão específica, é tudo que realmente possui. O futuro cuidaria de si mesmo ou não, mas a qualidade de sua atenção neste momento presente era algo sobre o qual tinha controle total. Escreveu em seus pergaminhos pessoais durante aqueles últimos meses: a ansiedade sobre o futuro desaparece quando encontramos significado suficiente no presente.
Não busque viver uma vida longa. Busque viver uma vida completa a cada dia. A longevidade é uma questão de sorte. A plenitude é uma questão de escolha. Marco Aurélio começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como a luz mudava ao longo do dia, criando diferentes atmosferas em sua tenda. O som específico que o vento fazia ao passar através das cordas e estacas do acampamento. A expressão nos olhos de seus soldados quando falavam sobre suas famílias distantes. O sabor exato de cada gole de vinho durante suas refeições noturnas. Não era que ele havia se tornado sentimental ou excessivamente emotivo. Era que havia descoberto uma forma de estar completamente presente para sua própria vida enquanto ela acontecia, em vez de sempre estar mentalmente ausente, planejando futuros ou ruminando sobre passados. Suas cartas para sua esposa e filhos em Roma ganharam uma qualidade de intimidade e urgência amorosa que tocava profundamente aqueles que as recebiam. Ele não estava escrevendo para algum futuro indefinido quando finalmente voltaria para casa. Estava escrevendo como se cada carta pudesse ser a última oportunidade de expressar seu amor. E essa urgência tornava cada palavra preciosa e carregada de significado. E foi assim, naquela tenda militar simples na fronteira gelada do Império, cercado pelos sons familiares de homens, preparando-se para batalhas que talvez nunca chegassem, que Marco Aurélio encontrou finalmente a paz que havia buscado durante toda a sua vida adulta. Não encontrou essa paz através da conquista de mais territórios, embora houvesse conquistado muitos. Não a encontrou através do acúmulo de mais poder político, embora fosse o homem mais poderoso do mundo. Não a encontrou através da resolução de todos os problemas do império, embora fosse um administrador excepcional. Encontrou paz através da simples compreensão de que cada dia é uma vida inteira quando vivido com presença total e intenção consciente. Que a eternidade não é uma quantidade infinita de tempo, mas uma qualidade específica de atenção que podemos trazer para este momento exato. Marco Aurélio começou a adormecer cada noite não com ansiedade sobre os desafios do dia seguinte, mas com uma profunda gratidão por ter sido capaz de experimentar mais 24 horas de consciência humana. Seus sonhos se tornaram mais vívidos e memoráveis, como se sua mente, finalmente livre da ansiedade constante sobre futuros incertos, tivesse energia para criar paisagens oníricas de beleza e significado. Suas últimas palavras registradas, pronunciadas para um escriba algumas semanas antes de sua morte, foram: "Vá para o sol nascente." Não uma referência à morte como fim, mas à renovação perpétua disponível a cada amanhecer. Ao eterno presente que nos aguarda sempre, independentemente de quantos dias nos restam. Marco Aurélio morreu em 17 de março de 180 d.C., mas antes de partir, deixou uma última reflexão em seu pergaminho pessoal mais íntimo. Uma reflexão que talvez tenha sido escrita exatamente para este momento, para você, nesta noite específica, 2000 anos no futuro. A mente que encontra paz não é aquela que resolve todos os problemas da vida, mas aquela que aprende a dançar graciosamente com eles. A serenidade não vem de uma vida sem dificuldades, mas de uma relação sábia com as dificuldades que inevitavelmente chegam. Durma bem, querido viajante desta existência humana. O mundo pode esperar até amanhã para receber seus cuidados. Hoje você viveu, amou e fez o suficiente. Isso é tudo que qualquer alma pode fazer. Isso é tudo que qualquer alma precisa fazer. E agora, enquanto você ouve essas palavras ecoando através de 2 milênios de história humana, carrega consigo os 3 segredos eternos que transformaram a vida de um imperador,
e podem transformar suas próprias noites de inquietação em períodos de profundo descanso e restauração. Primeiro, a sabedoria libertadora de separar o que você pode controlar do que não pode, dedicando sua preciosa energia mental apenas àquilo que está verdadeiramente em suas mãos. Esta separação não é apenas intelectual, mas uma prática diária que gradualmente treina sua mente para encontrar paz, mesmo em meio ao caos. Segundo, a descoberta transformadora de que sua ansiedade e dor o conectam com milhões de pessoas que compartilham a mesma experiência humana fundamental, transformando seu sofrimento pessoal em compaixão universal que cura em vez de ferir, que une em vez de isolar. Terceiro, a libertação final de viver cada dia como se fosse uma vida completa, encontrando significado e plenitude no presente em vez de ansiar por futuros incertos ou perfeitos. Esta não é uma pressão para ser perfeito, mas um convite para ser completamente presente para a sua própria vida enquanto ela acontece. Assim como Marco Aurélio encontrou serenidade através desses 3 segredos atemporais, você também pode encontrar. Não porque a vida se tornará mais fácil ou porque todos os problemas desaparecerão magicamente, mas porque você se tornará mais sábio e mais habilidoso em sua dança diária com os desafios que fazem parte da experiência humana. Que suas próximas noites sejam povoadas não por ansiedades sobre futuros incertos ou arrependimentos sobre passados imutáveis, mas pela profunda satisfação de dias vividos plenamente, momento a momento, respiração a respiração. Que você durma com a tranquilidade de alguém que descobriu que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em encontrar paz duradoura consigo mesmo. E que ao despertar amanhã, você carregue consigo a sabedoria milenar de que sempre teve, dentro de si mesmo, exatamente tudo o que precisava para encontrar serenidade genuína. Não em algum futuro distante, quando todas as condições estiverem perfeitas, mas agora mesmo, neste momento presente, que é o único momento que realmente possuímos. A ansiedade pode visitar sua mente, como visitou a mente de Marco Aurélio. Mas não precisa estabelecer residência permanente lá. Você tem as chaves para convidá-la a partir quando quiser. Use-as com a sabedoria de um imperador que aprendeu que a verdadeira realeza está na soberania sobre nossos próprios pensamentos e reações. Durma bem, querido ser humano. Durma com a paz de alguém que entendeu os segredos mais profundos da serenidade. O imperador filósofo estaria profundamente orgulhoso. E se em algum momento você esquecer essas lições, porque somos humanos e esquecemos, lembre-se de que elas estão sempre disponíveis, esperando pacientemente para serem redescobertas. Como as estrelas que brilhavam sobre a tenda de Marco Aurélio naquela noite final no Danúbio, essa sabedoria permanece constante, iluminando o caminho de volta para casa sempre que precisarmos encontrá-la. Boa noite. Que seus sonhos sejam povoados pela mesma paz que finalmente encontrou um imperador romano há 2000 anos, quando descobriu que a verdadeira riqueza não está em possuir o mundo, mas em estar completamente em casa dentro de si mesmo. E se essa sabedoria milenar trouxe alguma paz para seu coração, se inscreva no canal para continuar esta jornada de transformação interior que Marco Aurélio começou há tanto tempo.